Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar mais um módulo de estudos. Hoje a gente vai estudar a Lei Complementar 101 de 2000. E aproveito, quero parabenizar aqui os presentes, né, e dar mais um alerta em relação a quem estuda. Hoje aqui na sala estão somente pessoas que já foram aprovadas em concursos públicos e estão ainda dando a sua caminhada, né, novamente, estão voltando à sala de aula para continuar esse ritmo de estudo. Então, parabéns a todos os aprovados aí. Fico muito feliz de recebê-los aqui e vamos com tudo aí nesse novo objetivo. Então, vamos lá, então? Nessa aula, a gente vai apresentar a parte introdutória para depois entrar aí nos dispositivos legais. O que essa lei diz? Ela estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. A essência desta lei é a responsabilidade. A responsabilidade onde? Na gestão fiscal. Toda vez que a gente fala da palavra fiscal, a gente não tem que lembrar num conceito normal que as pessoas pensam que é da área tributária. A gente tem que lembrar do conflito entre receita e despesa. Então, quando a gente fala análise fiscal, eu estou analisando o encontro da receita com a despesa. Então, aqui é uma gestão fiscal. Então, essa responsabilidade na gestão fiscal, tá bom? Então, basicamente, o nosso foco de trabalho é receita e despesa, ou receita própria ou receita criada. A gente vai identificar e apresentar para vocês essas nomenclaturas aí nos transcursos da nossa aula, beleza? Avançando um pouquinho, eu trouxe aqui para vocês uma alteração do Código Penal. É claro que o nosso foco de trabalho é a Lei Complementar 101, só que a Lei Complementar, ela estabelece normas de finanças públicas, mas ela não fala em si o que acontece para quem desrespeita estas normas de finanças públicas. Então, toda vez que a gente estuda a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente também tem que entender que teve alguma alteração no Código Penal que vai punir quem desobedece à Lei Complementar 101, tá bom? Então, sempre você tem que ter como referência esses dois normativos, tanto a Lei Complementar quanto o Código Penal. Ele alterou aí o dispositivo 359. Antes só ia até o dispositivo 359, hoje tem 359A até H, que foram incluídos aí os crimes contra as finanças públicas. Esse AC significa que foi acrescentado, tá bom? Então nós temos esses crimes contra as finanças públicas em decorrência aí da Lei Complementar, do surgimento da Lei Complementar 101. Se você reparar, a LRF é de 2000, a alteração no Código Penal também é de 2000. Então foi criada a Lei Complementar, depois foi alterado o Código Penal, adicionando este título aqui, ó, dos crimes contra as finanças públicas. Perfeito? Avançando mais um pouco, eu trouxe aqui para vocês a essência do nosso estudo, que é a atividade financeira do Estado. Então, como eu disse para vocês, a gente vai falar da gestão fiscal, receita e despesa. Então, a gente precisa entender esse movimento aqui, ó, atividade financeira do Estado. A atividade financeira do Estado, ela está incluída dentro do assunto direito financeiro. Então, quando você abre a Constituição, lá no artigo 24, você vai visualizar lá, dispõe sobre direito financeiro. Então, direito financeiro é o que vai dar surgimento à atividade financeira do Estado. E o que é a atividade financeira do Estado? Eu trouxe aqui um doutrinador, Aleomar Baleiro, que vai falar o seguinte, ó, a atividade financeira consiste em... A atividade financeira consiste, portanto, em obter, criar, gerir e despender o dinheiro indispensável às necessidades, cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu àquelas outras pessoas de direito público. O que ele está falando aqui, ó? Ele está falando que a atividade financeira consiste nesses 4 verbos aqui, ó. Obter, criar, gerir e despender. O que é obter? Obter é a receita pública. Então, quando eu obtenho dinheiro, arrecado em regra através de tributos, eu tenho a receita pública. Eu posso também obter dinheiro através de venda de patrimônio público. Quando eu privatizo alguma empresa pública, quando eu vendo algum imóvel público, então eu obtenho. Então eu tenho aqui a receita pública, entra a arrecadação. Existe o dinheiro arrecadado pelas fontes tributárias e pelas fontes não tributárias, tá bom? Então nós temos aqui, ó, obter, receita pública. Depois eu tenho aqui, ó, despender. O que é despender? É a saída do dinheiro, que é a despesa pública. Então eu tenho dispêndio aqui, é a utilização do dinheiro que foi obtido. Então eu tenho a receita e a despesa. Basicamente, a gente encontra essas duas características dentro da nossa casa. Você trabalha, obtém uma receita.
e naturalmente você vai ter gastos dentro da sua casa. E aí você vai fazer o dispêndio, que é a despesa, perfeito? Ok, quando eu analiso esses dois em conjunto, eu tenho o quê? Eu tenho a gestão desses recursos. Então eu tenho um valor arrecadado e eu tenho alguns gastos que serão executados. Então a gente sempre fala previsão de receita, a gente sempre fala fixação de despesa. Por que previsão de receita? É porque oficialmente você nunca sabe quanto você vai ganhar, considerando a administração pública. Você nunca sabe oficialmente e exatamente quantos contribuintes vão pagar o IPTU, quantos contribuintes vão pagar o imposto de renda. Então ele faz uma previsão de quanto irá arrecadar. Não necessariamente ele vai arrecadar aquele valor, ele pode arrecadar a mais, então eu tenho um excesso de arrecadação, ou eu posso arrecadar a menos, eu tenho uma insuficiência de arrecadação. E aí, com base nesse valor que eu vou arrecadando, eu vou utilizando esse dinheiro. Essa gestão é o orçamento público, gestão dos orçamentos públicos. E é aqui o verbo gerir, perfeito? E aí, só que chega um determinado momento da nossa vida ou da administração pública que a gente descobre o quê? Que a quantidade de dinheiro não é suficiente para pagar todas as contas. E aí, o que a gente faz? A gente cria, né? O que a gente cria? A gente cria recursos. E como que a gente cria recursos? Uma pessoa comum vai no banco e pega o quê? Um empréstimo. Aqui a gente vai fazer o crédito público. Então a administração pública vai obter dinheiro através de crédito público. Não é uma receita natural, é uma receita criada para cobrir aquelas contas que não foram pagas, perfeito? Então nós temos esses 4 verbos aqui. E por que eu tenho esses 4 verbos? É o que ele coloca aqui, ó. Indispensável às necessidades. Eu só estou pegando empréstimo, por quê? Porque eu preciso pagar aquelas contas que são essenciais para a manutenção da administração pública. Perfeito? Ó, cuja satisfação o Estado assumiu, então o Estado faz diretamente aquela prestação de serviço, ou cometeu aquelas outras pessoas jurídicas de direito público. Então ela delegou essa atividade para terceiros, tá bom? Então isso basicamente é a atividade financeira do Estado. Então sempre lembre desses 4 verbos aqui, ó, obter, criar, gerir e despender. Então, eu obtenho recursos através, em regra, da receita tributária. Não foi suficiente, o que eu faço? Eu crio. Você já ouviu falar do Tesouro Direto? Tesouro Direto, né? Geralmente as pessoas escutam, opa, é uma ótima forma de investimento. Realmente, para a pessoa física, é uma ótima forma de investimento. Só que, basicamente, é o governo pegando dinheiro emprestado da pessoa física. Então, o governo está criando dinheiro, criando crédito, tá bom? Aí ele vai gerir esses recursos e aí depois ele vai fazer, né, o dispêndio, ou seja, quitar as contas, beleza? Ok, então apresentada essa introdução aí a respeito do que é a atividade financeira do Estado, agora a gente começa a entrar oficialmente na estrutura da LRF. A LRF é composta aí por 10 capítulos. Professor, por que eu preciso saber dessa estrutura? É porque a gente acabou de aprender aqui a respeito dos 4 verbos da atividade financeira do Estado. E eu falei para vocês, quando eu apresentei aqui a LRF, eu falei que a LRF tratava de quê? Gestão pública. Então, se trata de gestão pública, e a gente já sabe o que é gestão pública, ó, receita, despesa, confronto entre receita e despesa, então significa que a LRF vai falar desses assuntos. Então, a gente precisa entender a respeito da estrutura da LRF. Olha o que diz aqui a estrutura. Ela é dividida, como eu mencionei para vocês, em 10 capítulos. Então, vou dar 1 minuto de pausa para vocês lerem esses 10 capítulos e tentarem identificar aqui, desses 4 verbos, onde eles se encaixam nesses assuntos aqui. Vou dar um exemplo, ó. Disposições preliminares é a introdução, disposições preliminares. Aí depois vem o quê? Planejamento. Planejamento é que verbo? Gerir. Perfeito, então vocês já sabem aqui o primeiro, gerir. Receita pública é o quê? Obter. Então, ok, é nessa sintonia aí que você vai analisar. Então, 1 minutinho para vocês aí darem uma analisada e anotarem aí do lado onde se encaixaria cada verbo, beleza? Certo? Então, voltando, ó, nós temos aí o capítulo 1, a introdução, né, disposições preliminares. Capítulo 2, do planejamento, seria o verbo gerir. Capítulo 3, da receita pública, o verbo obter. Capítulo 4, despesa pública, verbo despender. Capítulo 5, das transferências voluntárias. O que é transferências voluntárias? Eu estou transferindo algo para alguém. Ok? Então é gasto, despender. Perfeito? Então é transferências voluntárias.
A gente vai estudar que existem basicamente 3 tipos de transferências: as constitucionais, as legais e as voluntárias, beleza? Daqui a pouquinho a gente aprofunda a respeito disso. Capítulo 6, da destinação de recursos públicos para o setor privado. Então eu estou pegando o dinheiro público e destinando para o setor privado. Verbo despender, perfeito? Então, próximo, capítulo 7, da dívida e do endividamento. Verbo criar. Então eu estou criando, acabou o dinheiro, então agora eu preciso criar recursos, tá bom? Depois eu tenho aqui da gestão patrimonial, gerir, perfeito? E aí depois da transparência, controle e fiscalização. Isso é a essência da LRF, a gestão, tá bom? Então agora vocês começaram a entender na prática o conceito de atividade financeira do Estado. É muito importante, toda vez que você pega um conjunto de leis, estudar a estrutura, para você saber onde você está se localizando, por que é importante o estudo daquela lei, tá bom? Então vamos avançando. Aqui eu trouxe para vocês atualizações da LRF. Basicamente, a LRF foi um divisor de águas na gestão pública nacional. Então, antes eram algumas regras, agora nós temos a LRF que estipulam novas regras e agora nós temos punições severas para aqueles que a descumprem. Olha o que diz aqui, atualizações da LRF. Ao longo dos anos, a LRF passou por diversas atualizações e interpretações para se adaptar às novas realidades econômicas e sociais do país, mantendo-se relevante e eficaz na promoção da responsabilidade fiscal. Então, novamente, vou começar de trás para frente. Quando eu falo fiscal, o que eu tenho que lembrar? Que eu estou falando do encontro entre receita e despesa, tá bom? Então, eu tenho que falar da responsabilidade fiscal, eu tenho que falar da responsabilidade tanto na obtenção de receita quanto na saída de recursos, tá bom? Então, o que ele está falando? Falou que a LRF sofreu várias atualizações. Então eu fiz aqui para vocês uma evolução da LRF. Então ela nasceu em 2000, a primeira atualização da LRF foi em 2009. Em 2009 nós tivemos alguns instrumentos que aprimoraram a LRF, ok? Depois veio uma sequência de leis complementares alterando a Lei Complementar 101. Então vamos lá, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alterações na LRF. Todas essas 10 alterações trouxeram o quê? Mais transparência à própria LRF, que já era, né, uma lei super desenvolvida para a época. Vamos avançar mais um pouquinho então para entender qual é a finalidade da LRF. Fixar um novo marco no âmbito da atividade financeira e orçamentária nacional. Então, a partir do ano 2000, a partir do surgimento da LRF, uma nova mentalidade de quê? Responsabilidade fiscal. 2. Modificar a cultura orçamentária nacional, a postura dos cidadãos, da mídia e dos governantes. Então, se você reparar, tem 3 atores aqui, A postura dos cidadãos. O cidadão vai fazer o controle social. O que é o controle social? Toda vez que o cidadão visualizar alguma coisa que ele entende que está indevida do ponto de vista de gestão dos recursos públicos, teoricamente agora ele tem mais instrumentos para realizar essa fiscalização. Então agora ele tem vários caminhos, né, de fácil acesso para denunciar essas irregularidades. Antes ele tinha mais barreiras, hoje diminuíram as barreiras, tanto para o acesso à informação quanto para denunciar essas irregularidades. Vou dar um exemplo bem simples, como já mudou a cultura nacional. Quando você vai fazer, exemplo, um concurso público ou quando você quer conhecer a respeito de um cargo público, o que você faz? Eu vou lá no portal da transparência, vou lá ver quanto ganha determinado servidor. Isso é uma modificação de cultura. Você, cidadão, está modificando sua cultura. Antes você não tinha acesso, né, tão fácil a essa informação. Você tinha que perguntar para X, para Y e de repente na repartição. Hoje no próprio computador você acessa essas informações. E isso é um controle social, tá bom? Depois, da mídia. Se você reparar, é muito mais constante hoje a mídia fazendo divulgações a respeito de como o dinheiro público é gasto, como os salários de servidores estão sendo utilizados, né? Como está sendo pago os servidores. E também aqui eu tenho a modificação de cultura dos governantes, quando eles começam a introduzir o planejamento na realização das suas obras. Se você buscar notícias antes de 2000, até hoje existe, mas antes de 2000 era muito mais frequente. Você escutava a respeito daqueles elefantes brancos, que são aquelas obras que nunca iam terminar, eram feitas simplesmente para
desviar dinheiro público ou para utilizar, né, de forma indevida, tá bom? Então o governante hoje ele tem muito mais planejamento. Então a finalidade da LRF é mudar essa cultura. O governante ele tem a preocupação hoje. Lembra do nosso primeiro slide? Eu apresentei a LRF e depois eu apresentei o quê? O Código Penal, os artigos do Código Penal que foram incluídos no capítulo do crime contra as finanças públicas. Então hoje o governante tem, né, uma faca apontando para ele ali, ó, se você não fizer de maneira adequada, você pode responder criminalmente e acabar indo para a cadeia. Quando você pega a cultura de outros países, você visualiza, por exemplo, no Japão, muitos políticos, né, vão mais rapidez para a cadeia pelo desvio de recurso público. Aqui na administração pública nacional ainda demora, mas aos poucos estão indo quem comete essas irregularidades, tá bom? Então vamos lá. Combater duas principais fontes de desperdícios de recursos públicos: o gasto excessivo com as despesas com o pessoal. É muito comum, pessoal, haver uma confusão entre a importância do servidor público e o desperdício de recursos com o servidor público. Né? Quando eu estou falando de servidor público, eu estou falando no conceito amplo, né, do Código Penal, funcionário público. Por quê? Porque, infelizmente, a administração pública também é utilizada como cabide de emprego. Então, muita gente utiliza esses cargos, né, comissionados de maneira indevida e acaba colocando parente, acaba colocando pessoas não qualificadas e, geralmente, quando se utiliza dessa forma esse instrumento, se aumenta o salário de maneira desproporcional e acaba isso afetando o quê? Toda a sociedade. Então, o que ele está falando? Combater duas principais fontes de desperdício de recursos públicos. Ó, presta atenção, não é gasto com pessoal, é o gasto excessivo com despesas de pessoal. Qual que é o problema de gastar excessivamente com o pessoal? É que não vai sobrar dinheiro para investimento. Se eu vou gastar toda a minha receita com folha de pagamento, eu não vou conseguir construir escola, eu não vou conseguir construir estradas. Então é necessário sobrar recursos para investimentos. Então o problema aqui é o gasto excessivo com as despesas de pessoal. Por isso que a LRF trouxe limites para se gastar com folha de pagamento, tá bom? O segundo ponto aqui, ó, despesas excessivas com pagamento do serviço da dívida pública. O que é serviço da dívida pública? É basicamente os juros da dívida. Lembra que eu falei para vocês que nós temos 4 verbos? Quais são esses 4 verbos da atividade financeira do Estado? Obter, criar, despender e gerir. Perfeito? Quando eu falo de criar, o que é? Criar é surgimento de dívida. E toda dívida, ela vem com juros. Então eu não pago os juros hoje, eu pago os juros no futuro. Quando você pega um gráfico de pizza lá, onde você vai visualizar todo o recurso do Estado e como ele é gasto, você vai visualizar que 50% dos recursos basicamente é gasto com o pagamento do serviço da dívida pública, basicamente com juros. E por que quase 50% dos recursos públicos são gastos com juros? Porque a dívida é gigante. E por que a dívida é gigante? Porque antes não foi estabelecido um limite. Então a LRF veio para estabelecer limites para a dívida, estabelecer limites para gastos com o pessoal. Então esse é um ponto importante. Olha o que ele fala aqui, ó, combater duas principais fontes de desperdícios de recursos públicos, tá bom? Então, lembrando, despesa excessiva com o pessoal, despesa excessiva com pagamento do serviço da dívida pública. Perfeito? Avançando. Dispor de instrumentos como o planejamento e a transparência na gestão pública para atingir a eficiência na administração pública. Então presta atenção. Planejamento, verbo gerir lá que a gente falou. Sem planejamento, a gente não vai atingir o objetivo. E o objetivo, no caso da administração pública, ele é expresso através de metas. Então a nossa meta, exemplo, é construir 100 escolas. A nossa meta é diminuir a dívida em 10%. Então, para atingir essas metas, eu preciso de quê? Planejamento. E para que aconteça aquele controle, que é essa modificação de cultura aqui, é necessário o quê? Transparência na gestão pública. Não basta simplesmente falar que quer fazer e não fazer. Igual na sua vida de estudante, não adianta você chegar lá em véspera de prova e fazer aquele cálculo, ó, faltam 10 dias para a prova. Vou estudar aí 30 páginas por dia e vai, né, nos próximos 10 dias vai dar 300 páginas. Vai dar 300 páginas. Só que aí tem um dia que você não acorda animado. E aí já vai ter que aumentar a conta, né? E vai virando aquela bola de neve, né? Então é muito comum o estudante fazer esse tipo de planejamento. Se eu estudar 1 hora por dia, mas não está acostumado a estudar 1 hora por dia.
aí fica difícil manter esse ritmo, né? Então, tem que ter o planejamento e tem que ter a transparência, ou seja, todo dia você tem que emitir um relatório para que você apresente para você mesmo, ó, cumpriu o objetivo, não cumpriu o objetivo. A administração pública tem esses instrumentos, né, que vão ser apresentados mais adiante. Perfeito?